Sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Nobrecast, esse humilde podcast que vai receber aqui grandes estrelas para falar conosco aqui das suas trajetórias. E sem mais delongas, vamos lá, nesse humilde podcast onde estamos procurando iguais. É isso mesmo, pessoas que sabem que o resultado vem de esforço e trabalho duro. Então, a partir de agora está proibido sofrer pouco. Já pensa aí naquela pessoa, já faz aquela pergunta: onde anda meu amor? Já prepara aquela lapada certeira, já deixa claro que amiga é o caralho, porque aqui você não tenta, aqui você chega e senta. João Amplificado! Você tá bem, meu irmão? Pô, ficou bom, hein, o texto. Você tá Cara, bem, paz? bom demais, satisfação, cara. Satisfação minha. Obrigado pelo convite, Que mano. isso, bom demais te receber aqui pra falar e vamos iniciar do começo, né? Porque antes do John Amplificado existia outro John. É Queria verdade. que você contasse um pouquinho dessa história aí, como que você veio parar em Goiânia, cara, como é que foi? Trem doido, né? Eu nunca imaginei morar em Goiânia, a princípio. Eu comecei minha carreira muito novo, né? Com meus 14 anos de idade, lá no Recife, no Pernambuco, de onde eu vim, né? De onde eu sou. E fui muito feliz lá também, né? Eu costumo dizer que Deus foi muito bom na minha vida, que devido às proporções, meu outro projeto chamava John Geração. Também foi um projeto que teve seu sucesso lá, claro, numa proporção um pouco menor, mas eu consegui também viver da música, cantar e no estado quase todo. E aí, lá para 2021, mais ou menos, eu recebi o convite de vir para cá. E não era um momento muito bom, né? E aí eu vim testar e aí as coisas acabaram acontecendo. E o resto, a maioria da galera já conhece a história. Então, de fato, você veio mesmo pra investir na sua carreira, na música, É, na verdade, eu como já artista. vim para cantar mesmo, né? Eu já tinha uma carreira lá. Na época, o gênero nordestino, né? Porque eu podia falar música nordestina, mas eu não acho que é música. Eu acho que o gênero nordeste estava muito em alta, né? Tinha muitas celebridades nordestinas acontecendo. Falando nem da música, tiveram muitos cantores que estouraram o Nordeste naquele ano, mas fora isso tinha a Juliette, que era um fenômeno. Tinham muitas peças assim nordestinas que estavam fazendo sucesso, né? Tava em alta. Então, acho que isso ajudou o fato deles irem buscar alguém lá, né? O pessoal que estava aqui nos escritórios todos foram buscar lá. Um dos meus sócios me trouxe e eu acabei que eu cheguei aqui, já entrei dentro da Workshow, já foi adiante. Maravilha. E a música entra quando na sua vida? Desde criança, influência dos pais, avós, como que foi? Olha, essa história é meio louca, né? Porque eu não tenho muito assim Eu acho que a música foi entrando na minha vida. Primeiro contato que eu acho que eu tive assim, eu já falei isso, tem outras entrevistas, eu fui na casa de uns primos meus, que a família deles sim, não são primos de primeiro grau, né? Primos mais distantes, assim, que a gente não se vê sempre, mas a família dele é muito musical e eu achei aquilo muito massa, né? Eu não tinha contato, aí fiquei curioso e comecei a tocar violão por causa daquilo ali. Mas dentro da minha casa, assim, todo mundo gostava muito de música, mas não tinham músicos, né? E aí começou só com violão e tal. E eu acho que eu fui começando a gostar da música nesse período aí. E aí não parou mais. Não parei. Sempre foi o Não plano parei, aí lá. era. Não, então, acho que quase sempre começa como um hobby, né? Uma diversão. Eu era muito novo também, então não tinha isso na cabeça. Tô falando aí na época eu tinha 11, 12 anos de idade. Então não sabia nem o que eu queria, né? Eu só vivia. Mas aquilo ali me chamou a atenção, comecei a tocar violão e tal. E aí tinha uns amigos que tocavam, então sempre tem aquela coisa de quem toca violão, né? Quando é adolescente, toca com os amigos ali, uma música e tal. Aí tem a questão, vamos montar uma banda, mas é tudo aquilo ali, uma coisa meio. Eu acho que a minha virada de chave mesmo, que também não foi, porque eu acho que eu não entendi. Quando eu tinha uns 14 anos, tinha um amigo meu que tinha mais ou menos a minha idade e que o pai dele era um grande empresário da área de mercado, mas ele era muito talentoso. O nome dele é Léo. Ele morava lá deve ainda morar lá no Recife. E era um amigo meu que estudava no meu colégio, né? No mesmo colégio que eu. Ele tocava violão, cantava muito. Ele era muito talentoso, sabe? Muito Uhum. pra idade dele, assim. Ele parecia ser muito mais velho que a idade dele. E ele tinha um negócio diferente, que onde ele chegava assim, que tinha uma roda dos meus pais, de gente mais velha, ele tocava, o povo endoidava nele, e eu comecei a ver aquilo ali e falei, uai,
Esse moleque tem um É trem diferente aí. Eu preciso começar a aprender o que ele faz. E eu acho que, além disso, como a gente era amigo ali e tal, o pai dele contratava shows também. Eu lembro que ele era cantor, ele tinha banda, eu ainda não tinha, né? Eu só gostava de música. E eu comecei a ver aquilo ali, eu acredito, tá? Eu não tenho certeza se foi isso, porque eu era muito novo. Eu acho que foi um conjunto de coisas, mas eu acho que isso aí me deu uma vontade de ser cantor também, né? Tipo, poxa, legal, o cara tem uma banda. A diferença é que o pai dele tinha muito dinheiro, o meu não tinha tanto, né? Aí minha história foi um pouquinho mais labuta, né? Esse detalhe mínimo aí, mas o meu não tinha tanto, mas foi mais sofrido, mas assim, eu comecei e também acho que tem um linear ali de brincadeira no começo também, não é uma coisa tão séria. Acho que a própria família não leva tanto a sério no começo, até porque é uma coisa muito simples, né? Aí vai passando os tempos, acho que com meus 16 anos, assim, eu já sabia que era isso que eu queria. Aí eu já comecei a ter outros problemas, né? Comecei a levar pau no colégio, que eu já não queria mais estudar. A minha mãe chorava todo dia por causa disso. Muito, muito E hoje rouco. ela tá aqui ou ela Tá aqui, tá aqui. Eu trouxe todo mundo, né? Trouxe todo mundo. Não aguento ficar só, não. Não ensinar esse pra ser só, não. Tem gente que fala, né? Eu gosto de ficar sozinho e tal. Eu odeio. Como é que é o nome dela? Minha mãe é Nalda. Nalda. Dona Nalda. Mandar um abraço pra dona Nalda. Que cuidou bem, né? E bom que deixou você. Coitada, chorou demais, sofreu demais comigo. Até hoje sofre, né? Mas sofreu. Mas na época eu sofria mais, assim, coitada. Aí na época eu lembro que a família perturbava muito meu pai, né? Meu pai sempre foi meio sonhador dos meus sonhos e da minha irmã, né? Então, o que a gente queria fazer, ele, não, bora. Né? Eu acho que quando eu comecei, assim, a meio largar de mão, começou uma pressão da família toda ali, sabe? Tipo assim, rapaz, ele é muito novo, ele tem que estudar e tal. Eu lembro que eu tinha uns documentos de emancipação, né? Que não era emancipação, valia tempo, né? Pra eu poder cantar nas baladas, né? Porque eu era de menor, então... Não podia nem entrar direito. Eu não queria se emancipar também, porque eu não tinha o direito ali e tal. Mas eu tinha uns documentos que se renovavam em 6 meses pra eu poder cantar nas baladas e ter seguro se chegasse alguém lá eu não acabar com o meu show, né? E aí, cara, eu lembro que eu, no segundo ano, assim, do colégio, e eu já tinha passado raspando, assim, umas 3 anos já. Que eu já não queria mais saber de colégio, eu não aguentava mais. E assim, coitado, o diretor ficava... Eu tinha muitos professores ali que já vinham que aquilo ali... Falavam até pra mim, assim, escondido, falavam, cara... Vai viver o que você... Vai viver seu sonho, vai viver seu investe sonho, aí. Porque sabia que eu não tava mais ali ligando. Aí eu lembro que no segundo ano, assim, do colégio, era certeza que eu ia levar pau, que eu ia reprovar, assim. E aí eu estudei pra caramba e passei no vestibular, né? Aí quando eu passei no vestibular, antes da hora, né? Aí eu entrei com uma ação na justiça e entrei na segunda entrada. Meus amigos que estavam no terceiro ano, eu já tinha entrado na faculdade. Mas eu não, assim, foi uma loucura, porque eu não era o que eu queria, mas foi um jeito de calar a família, assim, falar, não, gente, aí, eu também estudo. Eu tô aqui, tô fazendo Aí foi tudo. pior, porque assim, no colégio ainda é mais suave, né? Na faculdade eu sofri demais, eu não tinha tempo pra dormir, ué. E qual que era o curso? Eu fazia primeiro fisioterapia, depois eu fiz odonto. Mas aí na fisioterapia era uma faculdade um pouquinho mais enjoada, sabe? E aí eu sofria demais, porque o curso tinha dias que era até 4 horas da tarde. A aula era 7 horas da manhã. Caramba. Aí, tipo assim, e era até sábado, né? E era fechada que chama. Eu nem sei se tem mais isso, mas na época tinha. Cadeia de aulas fechadas, né? Você não podia, por exemplo, eu quero pagar só 2 cadeiras. Não sei tinha como na que tá época. hoje, Pelo menos essa faculdade não tinha. Você tinha que fazer todas do período ali. Não tinha discussão. Aí, mano, da quarta-feira em diante era só pedindo ajuda a Jesus, que era... Tocava, saía 5 horas da manhã, ia direto pra aula e tal. E eu, na época, era muito novo, né? Muito... E as coisas começaram a dar certo lá. Eu fazia muito show. Aí teve uma música minha que tocou na época lá na cidade, sabe? Tinha muita gente de colégio, assim, que era os meus shows, né? Era muita meninada, assim. E aí eu bebia demais. Uma farra boa demais também, né? né? Aí eu bebia demais, emocionado, né, com aquilo tudo. Bebia, às vezes eu ia pra faculdade bêbado. Era trejeira. Não sei como é que eu vivia naquela época, não. Aí depois de um tempo eu falei, não dá mais não. Eu passei por um momento semelhante, mas o meu foi o contrário, né? Eu comecei a tocar e aí
muita participação, você tem que pedir tudo, aí você consegue uma participaçãozinha, você vai pra boate, fica lá. Uma vez, né, lembro até hoje, né? Foi na Soma uma. Nem existe mais, acho. E a gente tocou lá uma vez, muito tempo atrás. E aí foi eu, a família toda foi, minha mãe, meu avô ia pras boates pra acompanhar. E minha namorada não podia entrar, que hoje é minha esposa, não podia entrar porque era de menor. Aí foi um perrengue. E 3 horas da manhã deixou nós tocar, e nós tocou uma música. E no outro dia tinha que ir trabalho, depois faculdade. Só que o meu foi o contrário. Eu falei, e agora? Aí o meu, no caso, eu parei, foi de tocar pra ficar na faculdade. O seu foi o contrário, focou É uma mais na escolha boa música. também. Mas eu vou te falar, acho que assim, eu não posso reclamar não, né? Mas eu costumo falar aqui pra você, cara, uma carreira artística, você tem que ter um apoio muito forte mental, né? Porque eu acho que o pior do artístico é mental mesmo, assim. Não, mas tem que ter o dom também. Eu não tinha, não. Eu Não, gostava cara, era da mas eu farra. tô te falando assim, independente disso, entendeu? Uma coisa é você fazer a faculdade, se formar e você ir atrás de emprego, tá? Outra coisa é você tá na música, que você não sabe o dia de amanhã. É uma carreira de altos e baixos e você precisa entender isso, entendeu? Do pequeno artista ao grande artista, ele vai viver de altos e baixos. E o problema que eu vejo às vezes da minha geração, e eu acredito que a passada teve também, mas não tão forte assim, é que a gente tem outros tipos de problema, falando de ansiedade, de depressão, né? Isso estourou muito ultimamente e, assim, pega muito, né? Porque é muita pressão, você se cobra demais, você vê outras pessoas acontecendo e às vezes... Então eu falo assim, quem não tem muita base ali, eu tive muita sorte, né? Que eu tinha família perto, toda essa questão, né? E mesmo assim, tiveram momentos na minha carreira que você fica pra baixo, né? Você vê como é difícil, entendeu, né? Não, imagino. Você precisa ter uma base muito forte, porque senão você acaba conseguindo as coisas que você tanto almejou, e mesmo assim você não vai conseguir ser feliz, não adianta, porque é muita pressão, nunca para. Carreira artística nunca para. Você pode chegar no topo que você vai ser cobrado para mais e mais e mais e mais e mais e mais, até o dia de parar. Sim. Você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que assim, independente da carreira, ser artístico ou não, se é advogado, se é engenheiro, você vai ali, faz sua faculdade, faz seu curso, abre o seu negócio. E você vai ter esses momentos de altos e de baixos. Sim, Então, com por exemplo, certeza. você é um cara que estourou uma música do nada, top 1 do Spotify, depois de 12, 10 anos de trabalho, se eu não me engano. Só que tem um ponto Tem na esse música. do nada, né? Que Mas tem um ninguém vê. ponto, mas tem um ponto na música que eu acho que é um pouco mais forte. Porque se você for um bom advogado, uma hora você vai estourar, não tem jeito. Não tem como você ser bom no Se você seu seguir trabalho, fazendo. você ser muito bom no seu trabalho e você não estourar na sua profissão. Se você for um médico brilhante, você vai acontecer uma hora, mais cedo ou mais tarde. Cara, ninguém vai discutir isso com você, ninguém vai chegar e dizer, não, você não é um médico bom. Você é um médico bom. Acabou, aí uma hora você vai dar certo. Na música, não. Tem Na muita gente. música não tem isso. Tem muita gente boa que não acontece, tem muita gente que não é boa que acontece. E aí? É verdade. Então não Talento paga importa, você boleto. pode ser o melhor do mundo, você pode ser um artista completo, você pode fazer uma puta entrega, você pode cantar pra caramba, você pode ser do bem, e às vezes não vai, e tudo bem, porque não é pra você. Verdade. Caramba. Tu, Então acho que essa é a grande diferença, assim, e é uma coisa incerta, né? É uma coisa muito certa. E que movimenta muito dinheiro, precisa de muito dinheiro pra funcionar. ainda tem isso, tem toda a questão de logística, estratégias. O show chega num nível que não é todo show que compensava fazer, é todo evento que Hoje compensa quase não pegar. tem, né? Hoje não tem, o mercado todo sofre por causa disso. Hoje tudo muito caro, tudo no mundo aumentou muito, então inviabiliza tocar, né? Você ir sair de casa pra fazer show. Os cachês ficaram caros demais, mas é claro, é tudo caro. E Hoje em dia, não, pra você alugar um trem pra ir tocar, fazer isso, transporte, tudo triplicou de preço. Então não adianta você. não, casamento hoje é absurdo. Você desiste de casar se você for pôr na ponta Não tem da jeito. caneta, realmente. E aí, fazer algumas perguntas chaves aqui, porque você veio. Quando lançou, fez o lançamento da música Chega e Senta, você já tava em Goiânia? Você já Já tava em tava Goiânia, aqui. já tava com quanto tempo de carreira, mais ou menos? Então, porque assim, se for olhar a carreira inteira, dos 14 anos, né? Eu tinha 25, então eu tinha 9 anos, né? Ou eu tô errado? 11. 11 já, 11 já. anos. Já tava chão. Tá, você é de que ano? 94? Eu sou de 95? 96. 96. A questão maior é porque eu encerrei o ciclo de lá, né? E cheguei aqui como um outro artista, então não tinha
muito remanescente, né? Foi um negócio meio doido, eu mudei de nome, minhas contas, tipo assim, Instagram, Um recomeço mesmo, né? YouTube, tudo foi do zero. E você vê também com uma proposta diferente, né? Então, Porque se aqui... você fosse olhar por esse ponto, quando eu lancei, achei que você foi primeira música desse projeto, né? Do John Amplificado. Entendi. Ela foi a primeira Foi a do primeira, projeto. primeiro lançamento. Show. Mas já tinha toda aquela bagagem, é por isso que a gente fala, né? A minha, né? A minha, sua, pessoal. toda a sua bagagem Sim. pessoal, tudo você conquistou, trilhou, errou, acertou, corrigiu, pra conseguir depois... Continuamos, né, amigo? Errando e acertando. É isso aí. Mas eu sei que você joga também, nunca foi desse lado, tentou jogar um pouco mais. Não. Graças a Deus, eu Só não ia de dar certo, brincadeira não. mesmo. Não jogo, não. Eu sou muito barulhento. Eu gosto muito, mas eu não sou bom, entendeu? Não dava, não. Quando eu era novo, assim, uma vez eu levei meu pai. Quando eu era molequinho, levei meu pai pra ver um jogo de futebol meu no colégio, assim, na época, que eu jogava no time do colégio. Aí ele chegou lá, olhou, aí quando saiu, assim, antes de eu cantar, antes de eu tocar violão, ele olhou pra mim e fez, meu filho, vamos mexer com outra coisa, vamos achar outra coisa pra você, isso aí não é pra você. Eu acho que era aquele tempo, ele já viu que eu não tinha habilidade pra aquilo ali. Eu acho que eu comecei a jogar mais assim por insistência, né? Que eu gostava tanto, eu falei, não é possível que eu não vou aprender pelo menos o básico desse negócio aqui. Ô pai, quero ser cantor. Não, cantor pode, filho, agora jogador. Não, ele falou na hora, ele falou, meu filho, ó, vamos achar outra coisa. Tanto que na época de colégio eu jogava vôlei, pra você ter ideia. Caramba, Porque aquilo ali tudo pegou na contramão. minha, eu pensei, isso aqui não vai servir pra mim, então eu vou pra outra coisa. E como que foi a construção dessa identidade? Porque você veio para um mercado goiano, um mercado artístico muito forte, você sacode um pé de manga, cai 3 duplas sertanejas. Então você veio com uma mistura do sertanejo, com forró, com eletro, já um ritmo diferente, um nome diferente, uma forma de se apresentar diferente. Então a gente é muito acostumado aqui com os nomes comuns de dupla, ou até solos mesmo. Hoje em dia nem é nenhum artístico mais é o nome dos próprios artistas, eles nem mudam mais. E você já vem com a pegada de, opa, John Amplificado. Como assim? Você já uma personalidade diferente, um estilo de música diferente. Como que foi a criação? Teve algum estudo de caso por trás? Foi acontecer naturalmente? Como que surgiu o John Amplificado? Cara, eu acho que, tipo assim, a identidade completa teve uma preparação, né? Até porque a gente teve muito tempo. Eu cheguei aqui. Uai, que susto, mano. Eu cheguei aqui, tipo assim, no começo do ano e a minha primeira música foi lançada em agosto, né? Então eu tive muito tempo pra me preparar. A questão do estilo musical eu acho que foi mais natural, porque eu carregava uma bagagem do Nordeste, né? E meu projeto foi desenvolvido aqui em Goiânia, então não tinha como não misturar tudo, né? Era natural que isso fosse acontecer, entendeu? E eu acho que cada dia que passa mistura mais. Sim. Fica mais nítido essa mistura. Porque na época também tinha um momento, né? Então tinha muita influência do Nordeste. Hoje em dia, por eu estar aqui há quase 4 anos já, eu acho que eu já me influencio muito por as coisas daqui também. E aí vai, né? A musicalidade, ela vai. Só que assim, eu tenho muito isso pra mim, que eu não posso perder um pouquinho minha identidade ali, pelo fato de eu ser nordestino, entendeu? Sim, você tem uma característica diferente ali, um show muito animado. Eu falo muito que na música você não pode. Você não pode. Ó, quem chegou ali? Conhece aquela fera? Opa, bom? Vem. Tavinho, Bom. fenômeno também. Participou do coisa The boa. Voice Kids Da com Mário Maraíza, se eu não me engano, não foi? A gente vai contar mais um pouco dessa história. Vai Nossa, participar aí com a gente também. legal. Mas, e aí, voltando, criando todo, né? E aí, esse mix. cara, eu falo muito isso, né? Até nas construções hoje em dia que a gente precisa. Eu falo que na música a gente tem que passar muita verdade, né? A gente vende, né? Eu sou tipo vendedor. Eu tenho que vender uma ideia pro povo que tá em casa consumindo música. Então, assim, eu tenho que vender o que eu acredito. Não adianta eu também fingir ser uma coisa que eu não sou, que ninguém vai comprar a minha ideia, entendeu? Eu lembro disso desde quando eu era moleque, porque eu cresci numa região que tinha, assim, que tem um movimento do brega muito forte, né? Então, dos MCs também e tal, lá na região. E na época eu cantava forró. E aí, a minha família nunca foi rica, mas nunca faltou nada, né? Então, tipo assim, meu pai deu duro e sempre conseguiu honrar lá em casa as coisas e tal. Só que eu tenho essa carinha, né, de menino bem criado, né? Mas é verdade, eu De tenho essa carinha de menino apartamento, bem mas não criado, não adianta. E eu lembro que na época eu falava, nossa, mas o John devia cantar com
com um cara, uma música assim, pô, já que, tipo, lá na cidade, pegar a galera da favela mesmo, esse movimento. Aí eu lembro que um empresário fez, gente, como que o John vai conseguir mentir pra alguém que ele tem autoridade pra falar o que acontece dentro da favela? Eu falei, não tem. Esquece, eu O não público tenho. tem que identificar, ele Então, só vai assim, identificar se for verdadeiro. Não, Né? aquele pessoal, ele faz aquele movimento ser gigante porque ele fala a verdade que ele vive. É isso que é tão incrível na música, né? E eu falo muito isso, assim, você tem que passar a verdade. Então não adianta eu querer lançar uma parada que não tem a minha identidade de onde eu venho, né? O Nordeste, ele tem que estar ali. Mesmo que seja uma grande mistura, que eu acho que isso enriquece a música, sabe? A mistura, mas tem que ter a minha identidade ali. Eu tenho que passar a verdade do que eu sou também, né? Sim, prova disso foi o projeto novo que você gravou agora, com músicas já conhecidas, de outros artistas também, que Aham. você personalizou, colocou a sua identidade É. ali. E Um que... brega, né? Um breguinha bom. Nossa, ficou bom, ele ficou bom. Eu sou da capital do brega, meu irmão. Reginaldo Rossi, entre outros. Tá doido? Hoje a música de trabalho, nesse atual momento, a principal é qual? Cara, a gente tá trabalhando Aonde Anda Meu Amor, né? Que é uma regravação também. Esse projeto eu tinha muita vontade de gravar ele, porque eu gravei músicas que eu gostava mesmo, assim. Então foi uma coisa que eu me realizei e foi o primeiro projeto artístico que eu fiz, eu acho. Porque a maioria dos projetos que eu gravei era aquela coisa, multidão e tal, e eu em cima do palco, energia, energia. E é legal, mas eu não conseguia me concentrar ali na parada artística. Eu tenho um projeto que eu consegui expor na TV e falar, nossa, isso aqui ficou bonito demais. Eu acho que eu consegui realizar esse passo que eu queria. Eu sempre quis ter um projeto artístico, assim. E achei muito bacana o resultado. Ficou diferente, né? A proposta do tudo que eu já fiz na minha carreira. Sim, Mas eu acho que é também a maturidade minha, né? Querendo ou não, a vida é igual eu falo sobre a verdade. A vida da gente, ela vai mudando, né, cara? Então você precisa acompanhar isso. Porque você precisa vender a verdade. Então, é pouco tempo, mas se você for parar para 4 anos atrás, eu tinha 25 anos, 3 anos, né? 3 anos atrás eu tinha, quando a música Achei que Sempre estourou, eu tinha 25 anos. Eu tava na farra, eu tava vivendo tudo que eu cantava, fazia muito sentido aquilo. Hoje em dia, pô, eu sou pai, eu tenho outras questões, então eu acho que essa maturidade ela também tem que chegar no projeto, eu preciso passar a verdade do que eu tô vivendo, entendeu? Senão não adianta, eu vou cantar um monte de trenheira, sendo que eu não tô mais vivendo isso tanto de trenheira assim. vai acompanhando, porque a gente, querendo ou não, a gente também é uma tradição, né? Então, seu público vai crescendo com você, vai amadurecendo também. tem Então, isso. aí a gente vai acompanhando junto, a gente vai amadurecendo também. E ficou, não, a mistura ali, que você falou, Reginaldo Rossi com brega, e aí de repente entra de um amplificado com a pegada toda embaixador no projeto. Realmente, ó, quem não assistiu, terminando aqui, já clica, vou deixar todos os links aí. E tem Mas mais, onde- viu? Tem Deu mais? tão Pra certo sair? essa forma que a gente vai fazer um agora, assim, na mesma pegada, assim, tentando misturar ainda mais, né, o Nordeste com o sertanejo, assim, de fato. Acredito eu que também na pegada do breguinha, assim, do brega diferente, né? E eu vou gravar dia 4 de julho, em São Paulo. Lá no Vila Country. Aí já vai ser uma coisa de show mesmo, Já né? vai Vai ser mais ter show. público, tudo. Vai ter participação especial? Cara, eu não sei porque é uma sexta-feira. Complicado. É uma sexta-feira, então a maioria dos artistas estão tocando, né? Tá escondendo o jogo, certeza. Mas, lá, né? A gente vê lá depois. Surpresa, surpresa. Acompanha, vocês vão ficar ligados. Vai ter cantor grande lá perto, vai. Ó. Tem que fisgar eles. Falando nesse assunto, você tem lembrança do primeiro cantor, assim, grande, que você dividiu o palco junto a primeira vez, você ficou nervoso? Com quem que foi? Como que foi? Cara, eu tive. É engraçado, né? Porque a gente tem uma barreira com artistas, né? Principalmente quando a gente tá começando, assim, é muito massa isso. E é legal e de certa forma triste também, quando você quebra, que você começa a ver que é pessoas normais ali e perde esse brilho, né? Eu sinto falta dessa sensação ali. Confesso que eu não sinto mais tanto assim. Talvez em casos específicos, mas eu lembro quando eu era bem moleque que eu dividi o palco com o Wesley, né? O Wesley era, acho que na época, o maior representante que tinha no Nordeste lá no Recife. Foi incrível. E Cabelão? ele tava cabelão ainda. Mas já tava estourado lá. Já era estourado. Ele estourou muito no Nordeste antes de vir pra cá, né? Antes de ficar Sim, nacional. sim. Ele já era uma realidade no Nordeste. É um cara que eu falo que o Wesley foi o único cara que eu fui fã de verdade, assim, de ir pra show, né? E tal.
E moleque, sabe? Curtia mesmo a música, curtia, dançava. ia pra show escondido do meu pai, da minha mãe, falar que ia pra cada amiga pro show dele. Eu era fã na época. Da Garoto Safado chamava a banda, né? Não era nem o Wesley. Era o Wesley ainda, É. né? Mas eu tenho muitas memórias boas. Acho que uma das coisas que ficou muito na minha cabeça foi no dia que eu cheguei na workshop pela primeira vez, que eu acho que esse dia foi um dia que eu Marcante. Tremeu? tremi, uma pessoa que eu já conhecia, mas é porque eu acho que era o cenário que eu tava vivendo ali, de entrar num escritório grande, vindo do Nordeste, né? A gente pensa que vai ser tudo, né? Tipo Era um sonho se tornando porque realidade, né? a gente na música, a gente cumpre uma etapa e vê que ela ainda é longe de onde a gente quer chegar, né? Mas é assim, você vai vivendo uma coisa de cada vez, comemorando as vitórias, então assim, você chega aqui, você vislumbra o quê? Pô, cheguei onde eu queria, e você vê que o que você quer tá acima daquilo, né? Qual É que o normal. próximo passo agora e segue Mas eu trabalhando. lembro muito claro, assim, no dia que eu cheguei pela primeira vez na workshop, pra conversar com o Vander, né, que é o dono da workshop, é meu sócio, é sócio da minha carreira. E eu lembro que eu cheguei lá, cara, eu tinha acabado de chegar, né, eu não tinha projeto ainda, ia ainda discutir pra ver o que nós íamos fazer. E parece que foi um dia que ele separou pra receber alguns artistas lá. E na época, o workshop tava com muito artista grande. Eu lembro que eu cheguei assim, logo de cara, o Thierry tava sentado assim no sofá, e eu já, né, Já eu tomei bateu um o susto olho e falei, assim, nossa, o Thierry tá ali. Aí eu, opa, tal, tudo bem? Aí eu peguei e sentei do lado dele, assim, esperando, né, pra ir conversar. Aí eu já tava me achando, né? Falei, nossa, eu tô aqui, ó. Tipo assim, pra mim, na minha cara E de igual, fingindo foi na- igual, irmão. E na pose, né? É, Na ué. tonalidade, Não, ó. fingindo costume sempre. A minha vida sempre foi fingindo costume. Moço, eu dou por conta a Marília descendo assim, o escada do escritório, né? Nossa. Tipo, indo embora da reunião. Eu falei, aí não, aí lascou com a minha vida. Aí desmontou. E eu aqui, ó, fingindo costume, né? Mas por dentro, assim, caramba, não acredito que eu tô vendo isso aqui, não. Eu lembro que foi isso. E assim, eu já tinha tido a oportunidade de cantar junto com ela, né? Mas foi diferente. Assim, aquela sensação que eu tava ali de estar ali. Bem mais Tudo mais. íntimo, mais profissional. É, e assim eu vivi com todos, né? Com o Henrique também, quando eu conheci, eu também tive essa sensação. Mas aí depois você vai, acaba que você entende ali que é um mercado, né? E depois que eu falo que depois que você acerta uma música de fato, você começa a transitar muito fácil no meio dos artistas, né? Então você conhece quase todo mundo, assim, muito rápido, né? Faz parte do game, você tá ali, né? Com a música andando muito, todo mundo quer estar junto Não, de você também. Você começa a perceber que o mundo é pequeno, cara. Você vai ali, você é conhecido, o outro cantor tá ali, um amigo seu tá ali, o empresário Cara, na tá verdade ali. eu falo que o sucesso ele se junta com o sucesso, não? Então quando você tá ali no momento de evidência, as pessoas que estão com sucesso, eles querem estar juntos de quem faz sucesso, né? Então, normal, você chega numa cidade, você nem tá esperando, alguém que nunca te viu te liga, ou vem aqui, aí você vai, conhece um, conhece outro. Então isso é legal, porque você vai vendo ali a história de cada um também, é massa. E a TV? A TV, quando você foi a primeira vez, deu uma baqueada, sentiu um nervosismo a mais Não, ou foi mais eu nunca tranquilo? fui muito envergonhado, não, sabe? Era sempre tirava de letra. Eu nunca fui muito envergonhado. E fora isso, assim, eu costumo falar isso. Ó, muitas pessoas me perguntavam, nossa, John, mas você cantou aí, pô, sei lá, eu fiz um show aqui em Goiânia, 50 mil pessoas cantando minha música e a galera achou que eu, tipo assim, fui bem, né? Segurei a onda. E eu falei, cara, eu vou te falar assim, devido às proporções, eu vivi isso, é porque logicamente, é diferente você fazer um barulho ali na sua cidade, na sua região, e você fazer no Brasil. Eu ir lá no Rio Grande do Sul, sendo nordestino, e o povo tá lá me esperando e cantando minha Cantando música. sua música. É diferente, mas assim, ver 10, 20 mil pessoas na sua frente cantando é a mesma sensação se for no Sul, se for no Nordeste. É a mesma coisa, aí você tá ali fazendo show, e eu tinha vivido muita coisa já. Porque minha carreira era muito longa, apesar de eu ser novo na época. Eu ainda sou novo, né, pô? Tô novinho ainda. É, mas Tritão tá chegando aí. Não, tá doido, tô com 28, moço. O meu vai chegar Calma. primeiro. Não, calma aí, tem 2 anos, é muita coisa. Minha música estourou com 15 dias, aí o que é 2 anos pra frente? E como é que foi essa virada de chave? Porque, assim, realmente foi muito rápido. Eu lembro que, eu acho que muitas pessoas, como eu, a primeira vez que escutou a música foi no vídeo do Henrique. É. Na verdade, cara, é muito doido, né? A música, ela não tem regra. Eu costumo falar, assim, depois que eu me aproximei mais ainda de Deus, eu falo que é quando Deus quer, não tem explicação, não. Porque já teve música de eu gastar um rião de dinheiro, assim, não virar nada e, tipo assim, música que você não dá nada por ela, ela vira. E
Eu acho que a Shake Center, ninguém esperava aquilo ali. Ninguém, acho que ninguém do projeto esperava, porque eu lembro que era a música de teste. Vamos testar, né? Um artista do zero, não tinha nada, não tinha número, não tinha seguidor, não tinha nada. Vamos testar uma música pra ver o que a galera acha. Era tipo assim, aí o negócio vai acontecendo de um jeito doido, né? Porque o vídeo do Henrique, o Juliano me mandou o vídeo, eles estavam bebendo. Ele mandou, tipo, o que nós estamos escutando aqui? Eu não tinha. Aquele vídeo não tinha nem lançado a música ainda. Caramba, já. É porque eu fui na casa deles um dia, eles ouviram a música, gostaram, eu mandei a música pra eles. Aí eles estavam bebendo um dia, antes de eu lançar a música, um mês pra trás, de eu lançar a música. E o Juliano foi e gravou o vídeo, me mandou, e na hora eu nem pensei naquilo ali, tipo assim, nossa, o Henrique vai fazer maior sucesso. Não pensei. É um vídeo curto, Eu guardei, brincadeira. eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, os caras estão gostando da música, os caras estão escutando minha música, e a minha música ia lançar ainda um mês. Aí eu lembro que na segunda semana assim de lançamento, eu falei, eu vou soltar esse vídeo no meu Instagram. Só que eu pensei assim, porque querendo ou não, o Henrique escutando minha música, né? Vai ser bom pra mim. Que isso? Sendo que o trem foi pra outro rumo, né? Pegou um tamanho que ninguém esperava. Porque o que acontece? É pra você ver como é muita combinação para dar certo. Não é, tem como você não ser Deus, não, moço. Né? Realmente. É tipo assim, o Henrique tava gordo. Aí, tipo, veio a época da pandemia, ele não lançava nada. Aí ele emagreceu pra caramba e não tinha lançado nada magro ainda. Aí ele tava magro, bonitão, aí gravou o vídeo. Sendo que as fãs dele ainda não tinham visto ele daquele jeito. E eu não tinha, porque como eu tava vendo ele direto, pra mim era... Você entendeu? Nem viu a pra mim mudança tava normal, dele, ué. Porque eu já conhecia ele magro, assim, pessoalmente, né? Aí, tipo, o vídeo saiu, aí as menininhas, ai meu Deus, ele tá muito bonito, não sei o quê. Começou aquele trem viralizar. E aí foi Entendeu? embora. Aí... O resto da história todo mundo conhece. Aí foi. Mas como que foi o psicológico? Foi tranquilo? Cara, não entendi direito na época. Eu fui entender depois. Porque foi muito rápido. Tipo assim, não foi uma música que eu trabalhei 2 meses pra ela chegar onde ela chegou. Foi tipo assim, eu lancei, 15 dias depois ela tava em primeiro lugar. Ninguém entendeu nada. Tipo assim, eu não tinha música, só tinha ela de música. O exemplo, o meu perfil do Spotify na época, e é na época, tá? Porque mudou muito o mercado. Mas na época, por exemplo, eu tinha 7 milhões de ouvintes mensais e eu só tinha uma música. Caramba. No perfil, porque era um artista completamente novo. Então foi desesperador, assim, não tinha banda, não tinha nada. E ninguém você esperava. Trabalhar no ritmo acelerado, só ia um Aí dia atrás do outro, trabalhando. Eu acho que, tipo assim, eu não consegui, talvez, emplacar o sucesso logo em seguida, assim, rápido, por causa disso. Foi muito despreparo. Tava todo mundo despreparado, não tinha equipe, não tinha nada. Você falou, foi um teste. Não. Mas que Deus abençoou e falou. Ué. Foi bom. Eu falo isso pra todo mundo, né? É difícil quando isso acontece, pra você endireitar o barco, né? Falar assim, peraí, calma. Mas é melhor com do que sem, né? Com certeza. Melhor que eu achei que ser do que sem. E como que surgiu? De onde que veio a música? Chegou pra você, a composição? Não, cara, quando eu vim pra cá, eu sempre fui muito, tipo assim... Eu sempre tive a personalidade, não de vida, mas a personalidade musical muito forte. Então, pra mim, eu não baixava... Às vezes eu chegava aqui e tinha... Acho que por isso também eu comecei a ficar muito amigo das pessoas. Porque eu chegava e eu falava muita verdade do que eu acreditava. E eu sempre tive esse discurso. Eu falei, se eu não acreditar, eu não vou fazer. Porque como é que eu vou vender a ideia pra alguém que é bom se eu não acredito que aquilo é bom? Sim. Você entendeu? Perfeito. Como que você vai vender um relógio aí se você acha que o relógio é ruim? Exatamente. Você não vai dar conta. Agora põe, tipo assim, um Rolex pra você vender. Você vai ver, irmão, você tá doido? Isso aqui é um Rolex. Você é doido? Você nunca ouviu falar? Você entendeu? Aí a pessoa, pô, eu que não conheço, eu que não sou eu na mesa. Mas tipo assim... E aí, essa personalidade musical eu sempre tive. Então, quando eu vim pra cá, eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Claro que teve o Gene, que era o Protô, ele foi muito importante, porque ele achou esse ritmo, essa mistura, né? Do sertanejo com o Nordeste. Tudo, os elementos, a música cresceu muito com o arranjo, mas a música, ela veio de uma ideia pré-existente, né? A gente queria fazer uma coisa mais ou menos naquela linha. Tinha um grupo de compositor que tava ali, Full HD pro meu projeto, tipo, acreditando que aquilo ali poderia dar certo, começaram com pouco, uma hora saiu ela. A gente achou boa, foi testando, foi ouvindo as pessoas, todo mundo gostava, a gente, rapaz, vamos lançar primeiro ela pra ver o que acontece. Que isso.
fazer um bate-bola aqui, a gente tá encaminhando agora pro final, Bora. mas a gente entender um pouco mais sobre as suas essências e o que tá acontecendo aí dentro e o que vem de projeto novo também. Hoje, pra você, esquecendo carreira, sua carreira, a carreira deles, história, falando o que vem na cabeça, pro John, todo o que foi construído e conquistado, o que significa Henrique e Juliano? Cara, eu sou fã, primeiramente, né, dos meninos. E sou muito grato, né? Sou muito grato a eles, não pelo vídeo, mas porque eles são pessoas que me receberam muito bem na casa deles, antes mesmo da música, antes de eu fazer qualquer barulho, de eu existir como artista. Eles me receberam e eles são uns caras muito iluminados, assim, né? Eu não fui o primeiro artista que eles estouraram música e provavelmente não vou ser o último, porque eles têm isso. Eu costumo falar que eles são ousados, né? Sim. Sem perceber que eles estão. Porque não é quando eles querem, não. Mas tem hora que ele posta um trem lá e a música do cara viraliza. Não fui o primeiro. Ele fez isso com outros artistas e não vou ser o último. Porque eles têm isso. Fora isso, eles me ajudaram em outras questões. Assim, me botaram em eventos deles sem precisar. Me indicaram pra shows sem precisar. Eles não, porque tem muita gente que podia falar, é por causa do escritório, é porque era sócio. E nada disso. Eu acho que eles fizeram porque quiseram fazer. Então eu tenho uma gratidão enorme, enorme, uma gratidão que talvez eu não consiga, tipo, retribuir, né? Porque com certeza eles não precisam. Mas, tipo assim, mas eu sou muito grato e eu acho que eu sempre deixei isso muito claro para eles também. Sou grato demais, demais. Acho que eles mudaram a vida de muitos artistas e continuam fazendo isso, fizeram isso na minha vida também. E porque são pessoas que têm esse dom, assim, sabe? Deus deu esse dom pra eles. Então o Henrique, às vezes, ele escuta uma música que alguém filma sem ele querer e o negócio viraliza e ele ajuda outra pessoa. E ele tem parece que ele tem um toque de identificar quando as pessoas são iluminadas, né? Ele gosta da simplicidade dele. É como você falou, da verdade. Parece que o que ele faz é muito verdadeiro. Eu acredito que ele é muito verdadeiro. Eu acredito. Os dois, né? Os dois. São muito verdadeiros, assim. Eu acredito que eles, cara, eles são muito eles, né? Eu acho que isso é o mais importante, você ser você, independente de você gostar de alguém ou não. Você tem que ser você, entendeu? Você tem que saber da sua verdade ali. E com certeza é por isso que a música deles comunica tão bem com o público, né? Porque Ah, é. não só a vida de muitos artistas, vocês que trabalham com música, E a dedicação, música... viu, mano? Porque, assim, eu que na época ali convivi um pouco com eles, eu vi, assim, que eles eram, tipo assim, o dia todo ouvindo música. Eu nunca vi ninguém igual eles. Sempre trabalhando. É o trem mais louco que eu já vi. Eu não dou conta. Tipo assim, fazer qualquer coisa, ia ver um jogo de futebol, música. Era 24 horas, você saía de lá doido. Então isso aí é pra poucos também, né? Esse nível de dedicação, talvez por isso que eles acertam tanto. E falando de um ídolo que você ainda não conheceu, tem alguém que vem em mente, alguém que você gostaria de ter contato, ou de repente de gravar junto, algo assim? Cara, difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que quando a gente entra de vez no mundo artístico assim, a gente perde um pouquinho essa sensibilidade de ídolo. Eu não tenho muito assim. Acho que as minhas referências eram muito próximas, porque era da região que eu vim, né? Aí eu tenho vontade de gravar com o Henrique mesmo. Eu não tive a oportunidade de gravar com ele. Eu tenho muita vontade de gravar com o Wesley, porque era um cara que, quando eu era novo, eu era muito fã dele, né? Talvez isso represente um dia alguma coisa pra mim, mas assim, de ser ídolo é muito difícil, né? Porque depois que você entra no meio assim, eu tinha um negócio diferente com a Marília e que eu achava, porque ela era muito forte no Nordeste também, né? Mas eu também tive a oportunidade de conhecer ela, de estar próximo dela, e isso acaba que você começa a ver a pessoa como pessoa, e isso é bom também, que você vê ali que a pessoa é, pô, massa, velho, é uma pessoa. Não, mas falando da Marília, eu acho que ali ela é o... Pelo menos a minha percepção, eu não cheguei a conhecer ela, então eu não sei, né? A visão de um fã mesmo, e de consumir bastante o trabalho, a música acompanhava, de fato, muito fã. E pra mim, ela vestia a camisa da verdade, porque ela que era ela. É, Ela verdade. falava o que ela acreditava, fazia o que ela gostava de fazer, andava com pessoas que ela gostava de andar, representava muito bem a família. Isso gerou uma conexão e um carinho tão grande que é como a gente tava falando, não é simplesmente você ter talento. Eu acho que ela ainda é diferente, viu, cara? A gente tem um ditado na música que fala assim, com fenômeno não se discute, né? Existe o cara que trabalha, ele acontece, e existe gente
que veio pra aquilo ali, né? Ela é diferente de tudo. Ela é diferente de tudo. Eu lembro. Eu posso dar outro exemplo, aí. Às vezes o Luan Santana, aí. Tipo assim, como que você explica a Marília, o primeiro projeto que ela lança, ser sucesso daquele tanto, o Luan Santana com 18, 19 anos, eu não lembro a idade que ele estourou. Era novo demais. Né? Era, mais Então, ou menos assim, isso. tem gente que é fora da curva. Não adianta você discutir, tentar entender aquilo ali. Você não vai conseguir. Realmente. É um trem que é só eles ali que dá conta. Eu lembro que eu fui pra Minas, aniversário de 15 anos da minha prima, e aí era numa chácara, e aí nem tinha internet lá, e não tinha sinal nem nada, então tava todo mundo ali curtindo, tranquilo. Televisão ligada, de repente a gente recebeu ali a notícia. Então foi bem no dia do aniversário dela de 15 anos e parece que o mundo deu uma parada. Eu tava na chácara ali, o mundo parou. Não, Trem doido, peraí. né? Eu tava com ela na terça-feira. Caramba. Terça-feira foi aniversário da mãe dela, né? A tia Ruth. E eu tava lá junto com eles. E aí na sexta-feira foi um acidente. Eu tava onde, velho? Imperatriz? Imperatriz. Eu ia fazer show no dia, né? E eu voltei, nem. A gente voltou, eu não consegui nem chegar a tempo das homenagens, tudo. Mas Porque eu tava longe demais. Mas assim, foi triste. que uma perca, né? Acho que E do mesmo jeito eu me sinto grato, né? Porque eu falo que assim, na última semana eu tive a oportunidade de estar lá, de presenciar. Eu falo que a Marília foi um presente, né? Que todo mundo recebeu. Hum, Tanto, cara, eu nunca vi, cara, o tanto de gente que ela ajudou depois que ela faleceu. Foi de artista mesmo, assim, que conseguiu estourar e conseguiu fazer sucesso depois que ela se foi. Foi impressionante, assim. Eu nunca vi um artista. Cara, a Marília bate em primeiro lugar até hoje, ué. sim, No Spotify, você tá doido. sim. Não tem, é como eu falei, não tem como Não tem tentar explicação. explicar ela, é diferente, é outra coisa. É outro jogo, É né, outro Guto? jogo. Maravilha. O que é que a gente pode esperar do John para os próximos anos, próximos Cara, projetos? muito trabalho. É, cada dia que passa eu me descubro um pouco mais, né, enquanto artista, e eu acho que isso tem me feito muito bem, tem me feito cantar cada vez mais coisas que eu gosto, então eu tenho testado mais coisas, sabe? Me arriscado mais assim nesse aspecto, e eu acho que isso tem sido bom. E eu acho que vai ser bom também para quem acompanha meu trabalho, né? Porque vai ver coisas novas, assim, coisas. Eu sou meio louco, eu não consigo ficar tipo assim fazendo a mesma coisa. Eu gosto de criar, de vir com coisa nova. E é isso que o povo pode esperar, assim. As minhas loucuras aí. Esse projeto novo já vai gravar agora, Dia 4 de julho. dia 4 de Isso. julho, então tá chegando. Quando a Eu tô gente... terminando de lançar um projeto, né? Porque eu gravei em novembro. Eu ainda não lancei todas as músicas, é isso que a gente tava falando, que teve muita regravação. E vou lançar o Não, dá um próximo. spoiler aí que vem aí pra gente. Cara, então, as próximas que vêm são inéditas, né? Porque quase não Caramba! lancei música inédita nesse projeto, mas tem umas inéditas que vão sair. E eu vou gravar dia 4, né? De julho, lá em São Paulo, no Villa Country. Fica o convite aí pra quem tá vendo também, né? Quiser dar um Sim. pulinho lá dia 4. São Paulo vai estar movimentado esses dias lá. E esse vai ser uma junção da início das trajetórias, mais animadas, com a nova versão, com as referências, Cara, junção dos dois projetos. assim, eu acho que esse último projeto que eu fiz me ajudou a ter um norte de onde para onde eu ia, né? Nessa nova etapa. E eu acho que a gente tá fazendo um trabalho muito bacana, é diferente. Mais uma vez, diferente de tudo, assim, do que eu já fiz. Mas eu tô acreditando muito, assim. Velho, eu gravo o que eu gosto, não adianta. Se eu sentir, eu vou fazer. E é isso aí, acho que a galera vai gostar também. Maravilha. E por fim, a gente falou muito sobre pilares importantes, né? Falamos sobre verdade, persistência, trabalho duro, né? Acreditar, lutar pelo seu sonho. E na carreira artística não é fácil, mas Não. também não é fácil para jogador de futebol. Não, também não. Principalmente para outros esportes além do futebol no Brasil é mais complicado ainda. E também para quem tá empreendendo, para quem tá na faculdade, a gente falou pouco, mas eu sei que tem vários perrengues ali que a gente passa nessa fase da vida também. Então, para quem tá assistindo e tá ali com seus 16, 17 anos aprendendo a tocar violão, esse sonho de seguir esse caminho que você conquistou, trilhou e ainda vai trilhar cada vez mais, o que você diria como conselho aí pra quem te acompanha, te admira e se inspira em você? Lá, cara, para um público geral, né? Eu acho que independente do que você for fazer na sua vida, cara, foco, determinação. Não querer antecipar as coisas. A gente tem mania de antecipar as coisas, né?
A gente tem mania de querer as coisas no nosso tempo e não é desse jeito que funciona. Pra tudo tem seu tempo e todo mundo tem sua história. Então, é um passo de cada vez, é ter calma no processo. Eu nunca vi ninguém que trabalhou e deu duro não vencer uma hora na vida. Uma hora vai. Pode ser no seu caminho que você achou que ia ser, mas vai. E, cara, ter uma base forte, familiar. Eu sei que nem todo mundo pode ter uma base familiar, mas se juntar de pessoas ali. Porque eu falo que família não é só pai e mãe, né? Família às vezes é um amigo, a família às vezes é gente que tá ali próximo, um ciclo de amizade. Então, quando eu falo se rodear de família, eu tô falando de um apoio emocional ali de pessoas. Cara, pra mim, eu posso falar sobre a minha história, né? Sobre a minha vivência. E pra mim, a principal coisa, Deus, né, mano? Jesus é o caminho, né? Não tem jeito. Você não vai conseguir ter tranquilidade pra passar pelo processo se você não tiver Deus na sua vida. Pra mim, né? Eu tô falando da minha vivência. Sim. Jesus, ele tem um poder de te dar tranquilidade quando tá tudo bagunçado. E é só ele que pode fazer isso. Que isso. Não teria como encerrar de maneira mais gratificante, né? Só isso. Assim, é a minha vivência. Eu sei que cada um tem sua história, às vezes sua religião e suas crenças, mas eu só posso dar conselho daquilo que eu vivi, do que eu sei da minha vida, né? Então é isso. Então, é isso, pessoal. Vamos agradecer a presença do John. Eu que agradeço. Meu Todo irmão. mundo que assistiu, deixa no comentário aí qualquer dúvida, a gente vai caminhando pra ele. Vamos ter novas conversas também, novos bate-papos. Se Deus quiser, quem sabe a gente não marca presença no evento lá em São Paulo também. Que vai Vamos dar uma lá, cobertura por favor, bacana vai ser pra bom. vocês. Vai ser bom. O convite tá feito. E é isso. Então, mais uma vez, batendo na tecla, hein? Fórmula do sucesso não existe. É trabalho, persistência, respeito, verdade Isso aí. e fé em Deus. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Com Deus, maninho. Ô, que isso, peraí, satisfação demais.